Apocalipse capítulo 3, 14. Apocalipse capítulo 3, 14. Uma boa noite a todos aqui presentes. Deus abençoe a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos então tomar a preciosa palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, 14. Todos têm? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pai querido, queremos pedir a graça, a misericórdia do Senhor, para podermos falar um pouquinho mais da sua palavra, Pai. O Senhor nos capacita a falar somente o que é a verdade, Pai. Fecha os nossos lábios para aquilo que não é a verdade. Não queremos ter parte nenhuma com o erro, com a mentira, Pai. Estamos aqui para pregar a tua palavra, a verdade deste dia. Por isso, o Senhor possa tomar o pregador nesse instante, debaixo da tua unção, debaixo da tua inspiração, ó Pai. E que cada um também seja tomado pela inspiração divina do Senhor, e que todos possam participar, Pai, deste alimento espiritual que o Senhor tem servido para nós nesses últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, né? Nesta noite gelada, fria, né? A gente costumado pegar sem o paletó, mas hoje não dá não, né? Tá frio, né? Tá frio, tá como Deus gosta, né? Deus gosta ou frio mesmo, ou quente mesmo. Morno não. Morno dá ânsia em Deus. Dá náuseas em Deus. E nós vamos falar sobre isso aqui, né? Um tema, vomitados da boca de Deus. Quando se tem náuseas, Deus falando sobre esta era de Laodiceia, esta era causou náuseas em Deus, e ainda causa, né? Ainda causa. Porque existe um povo que vai ser vomitado da boca de Deus, porque não é frio e nem quente, é um crente morno. Nós vivemos numa dimensão, o profeta diz sobre isso, né? A dimensão do rapto. A dimensão do rapto é um corpo espiritual que é formado, em cada era é formada uma parte deste corpo espiritual. O corpo do rapto. Cada mensageiro e cada selo que foi aberto foi uma parte deste corpo. E nós vivemos hoje na última parte deste corpo, quando a cabeça desceu sobre a igreja. Cada era houve uma porta aberta para se entrar neste corpo. O corpo espiritual, o corpo palavra do Filho do Homem. O profeta diz que você é batizado neste corpo. Por um Espírito você é batizado formando este corpo. Então existe um corpo espiritual que é formado em cada era, uma parte do corpo, palavra de Cristo. Que você deve, se você é um eleito, você deve entrar neste corpo. É a dimensão do rapto, onde um é tomado e o outro é deixado.
ainda que estejamos neste mundo natural, porque existe um mundo espiritual para os filhos de Deus. O corpo do rapto é um corpo, é uma dimensão espiritual, é um lugar celestial, aonde nós estamos congregados hoje. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você está dentro desta dimensão espiritual, o corpo do rapto. Mas existe uma dimensão natural chamada Laodiceia, uma dimensão terrena, que segue a sua cronologia, né? Para uns, Laodiceia ficou para trás, acabou. Para outros, ainda a Laodiceia permanece. Existem crentes que saiu da dimensão terrena chamada Laodiceia. Existem crentes que ainda permanecem nesta era de Laodiceia, esta era corrupta, esta era morna, que causa náuseas em Deus. Existe um povo que não atravessou para a terra da promessa, a terra da terra prometida. Existe um povo que não foi batizado com o Espírito Santo, com o selo da promessa do dia, porque a palavra manifestada no dia traz o selo. O selo é o batismo do Espírito Santo. Este batismo do Espírito Santo te coloca dentro do corpo do rapto. Amém? Se você foi batizado com o Espírito Santo, você não está mais em Laodiceia. Você está numa dimensão espiritual. Você é como o profeta disse a respeito do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus vivia em duas dimensões. Então, quem é batizado com o Espírito Santo no corpo do rapto, vive em duas dimensões. Nós temos que trabalhar, nós temos que comer, beber, vestir, comprar, vender. Nós precisamos nos associar com as nossas famílias no natural. Nós vivemos na era de Laodiceia no natural. Mas, sendo nós também eleitos, vivemos numa outra dimensão espiritual, na qual nós estamos agora. Nessa dimensão, às vezes, seu pai não entra, seu pai não vem, sua esposa não entra, sua esposa não vem. Nessa dimensão, seus parentes não conseguem chegar. Eles não conseguem adentrar a essa dimensão espiritual do rapto, aonde nós estamos nesta noite. A terceira etapa é uma dimensão espiritual. Se você não estiver na terceira etapa, você ainda está em Laodiceia, uma dimensão terrena. Você é um fronteiriço, você é um morno, você não atravessou para a promessa. Porque é isto o que é Laodiceia, uma terra de fronteira, entre a mensagem do mensageiro terreno e a mensagem do mensageiro celestial. E nós sabemos que a mensagem que o profeta trouxe, ela tinha 3 etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. Se você para na segunda etapa, você está na fronteira. Você continua em Laodiceia. Você é um morno. Você está numa obra incompleta. Porque 2 é a metade do caminho. Você tem que estar no 3. Porque Deus já completou a sua obra da terceira etapa da mensagem do 7º anjo. Então, existem 2 dimensões. Uma dimensão terrena chamada Laodiceia. Primeira e segunda etapa está dentro dessa dimensão terrena ainda. Mas existe uma terceira etapa que está na dimensão do rapto. É a terra da promessa. É a terra do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo está batizando as pessoas. É onde as pessoas estão entrando no corpo de Cristo. Pelo batismo do Espírito Santo. A terra prometida do corpo, palavra do Filho do Homem. Deus, ele diz, Deus não faz nada incompleto. O homem faz a si mesmo. Deus não faz pregador incompleto. Deus não faz pastor incompleto. Deus não faz profeta incompleto. Deus não faz uma igreja incompleta. Tudo que Deus faz é completo. E Deus é completo no 3. Deus, o número completo é o número 3 para Deus. Você não pode permanecer no 1 e no 2. Você tem que atingir a promessa. Você tem que atingir o objetivo de Deus. O profeta diz que primeira e segunda etapa formam um espírito religioso. A pessoa está no meio do caminho. A pessoa começou e parou no meio do caminho. Ela está numa fronteira. Ela está num estado de mornidão que causa náusea em Deus.
Por que a pessoa parou? Algum motivo existe para a pessoa parar no meio do caminho, quando ela deveria avançar para a terra prometida. Aqueles homens que eles infamaram a terra, que foram com os espias Josué e Calebe, 10 deles voltaram e infamaram a terra, né? Eles falaram coisas que desagradou a Deus. Deus, pode ler, matou todos, eles morreram. 2 voltaram e tomaram posse. Somos mais do que capazes, porque Deus deu a promessa. Crentes mornos morreram no deserto, porque não atravessaram para a terra. Então, irmãos, Laodiceia é uma fronteira, aonde você não deve permanecer. Você deve avançar para a terceira etapa, que é a terra da promessa. A plena promessa de Deus não está na primeira e segunda etapa. A promessa de Deus, a plena promessa de Deus, do batismo do Espírito Santo, não está na primeira e segunda etapa. Primeira etapa é justificação, segunda é santificação. Mas se você não avança para o batismo do Espírito Santo, não adiantou nada você ser justificado e santificado. Da mesma sorte é a mensagem de William Branham. Se você permanece na primeira e segunda etapa e não avança para a terceira etapa, não existe rapto para a sua vida. E sabe o que é rapto? É quando você é batizado com o Espírito Santo no corpo do Senhor. Primeira e segunda etapa não te coloca na dimensão do rapto. O que te coloca na dimensão do rapto é a terceira etapa. É o batismo do Espírito Santo. É onde está o selo da promessa. Então, se você não atravessa para a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, se você não atravessa para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o 7º selo aberto, você continua um crente fronteiriço morno. Se você não tomar cuidado, Deus vai te vomitar da boca dele. Porque quando falamos de mornidão, né? Existe muita coisa que abrange a mornidão, né? Porque existe muitas pessoas que elas podem estar com a sua mente na terceira etapa, né? Eu creio no novo nome, eu creio que o 7º selo foi aberto, eu creio na mensagem de João, mas ele está só com a mente na terceira etapa. O corpo dele, o coração dele ficou em Laodiceia. A vida que ele vive mostra isso. Porque Laodiceia é terra de um povo morno, um povo que não crê na palavra, um povo que não tem compromisso com Deus, um povo que não tem responsabilidade de assumir uma convicção para com Deus. Vive uma vida descompromissada. É um povo que não crê na promessa de Deus. É um povo que não deu ouvidos à palavra do profeta. Eles creem mentalmente. Se eles crescem mesmo em William Branham, eles creriam na terceira etapa. Eles creriam no 7º selo aberto. Eles creriam na segunda vinda física do Filho do Homem. Porque foi isso que o William Branham pregou. Está na mensagem, não é pensamento nosso. Não é pensamento do pastor Osmar isso aí. Uma vez nós ouvíamos falar. Hoje nós vemos. Uma vez o pastor Osmar pregou para nós. E nós vemos, hoje nós cremos porque nós vemos também. Não é porque só o pastor Osmar falou. O pastor Osmar nos liderou para dentro da terceira etapa. E nós vimos a terra da promessa com os nossos próprios olhos. Nós examinamos a terra e vimos que é verdade. Então, meu irmão, a terceira etapa é a terra da promessa, é a terra do Espírito Santo. Porque a promessa de Deus para nós é o batismo do Espírito Santo. Só que você não tem o batismo do Espírito Santo fora da promessa do dia. Porque a promessa é a palavra, certo? Mas a vida da promessa é o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo está na promessa. Se você não crê na promessa, você não tem selo de Deus para a tua vida. Então não adianta nós termos a nossa mente também. Muitas pessoas hoje têm a sua mente e diz que crê no novo nome, no 7º selo aberto, na terceira etapa, mas só na mente, porque o coração delas continua no mundo, em Laodiceia. Continua na corrupção do mundo, nos deleites do mundo. É da boca para fora que ela fala isso.
Então nós vamos medir nesta noite o termômetro, com o termômetro espiritual da palavra de Deus, para ver que tipo de crente nós somos. Que tipo de vida nós estamos vivendo. Vamos colocar o termômetro da palavra para ver se nós somos crentes mesmo. Estamos quentes, fervorosos com a palavra de Deus, ou se estamos mornos. O Senhor disse que era melhor a gente ser frio. Nunca ter conhecido. Era melhor ser frio. Nunca ter conhecido a mensagem do que parar no meio do caminho. Nunca ter conhecido do que ter um pé dentro da igreja e o outro no mundo. Ter a mente na mensagem e o coração em Laodiceia. Isto é mornidão, isto causa náusea em Deus. Então, uma das primeiras acusações que esta era recebe é de sua mornidão. Seu relapso, sua frouxidão, o seu descompromisso com Deus. Será que nós estamos mesmo dentro da terra da promessa? Ou será que só a nossa mente veio para a promessa e o nosso coração continua em Laodiceia? Será que nós fomos raptados mesmo para dentro do corpo de Cristo, o corpo do rapto? Ou será que nós temos somente uma fé mental, intelectual? Veja que a coisa morna, irmão, está entre o quente e o frio, né? Como diz aqui a Escritura, uma coisa que não é uma e nem outra, né? Deus diz, oxalá foras frio, né? Ou quente. Então, nós estamos aqui para sermos quente ou frio. Morno não, morno causa náusea em Deus, porque às vezes é mais fácil Deus falar com um que está lá no mundo, do que com um crente morno, que estabeleceu já a sua fé em uma promessa incompleta de primeira e segunda etapa. Não está no mundo e nem na igreja. Nem é luz perfeita e nem trevas, né? Como diz ali Zacarias 14:6, né? Nem dia e nem noite, diz a Bíblia. Uma luz enganosa. Esta foi a escritura de Zacarias, né? Não parece luz e nem trevas. É um dia enganoso, mas conhecido do Senhor. Porque no entardecer haveria luz. Quando você vem metade do caminho com a primeira e segunda etapa, você não viu ainda a luz do entardecer. A luz perfeita é a terceira etapa. A luz do entardecer está na terceira etapa. O que é a luz do entardecer, irmão? Emanuel, é Deus conosco. Cadê o povo da primeira e segunda etapa para ver a luz perfeita do entardecer? Então eu quero dizer nesta noite que primeira e segunda etapa é uma igreja morna, segue sendo uma igreja morna, incompleta, não atravessou para a promessa. O fato de você crer no profeta não quer dizer que você está na promessa. A promessa para William Branham é 3 etapas. Primeira e segunda etapa é metade do caminho. E não é na primeira e segunda etapa que você vê a luz perfeita do entardecer. A luz do entardecer é Cristo na terra. A luz do entardecer é o 7º selo aberto. Primeira e segunda etapa não tem 7º selo aberto, porque o 7º selo foi aberto na terceira etapa. Então a terceira etapa é a luz perfeita do entardecer. É aonde as pessoas deveriam estar. A dimensão do rapto está na terceira etapa, na luz do entardecer. É onde está a mente do Senhor. Se você não passa para a terceira etapa, você não está na mente do Senhor. Você não faz parte do corpo do Senhor. Os irmãos estão captando? Irmãos, nós pregamos uma mensagem profética. João entregou uma mensagem profética. Se você não tiver mente espiritual para captar o que estamos falando, você vai permanecer em Laodiceia. Você seguirá sendo um crente morno, um crente incompleto. Pode vir à igreja, ouvir a palavra, mas não consegue subir para a dimensão do rapto. Fica, como diz, né, boiando, né, fica voando. O que será que esse pregador está falando? Então veja, primeira e segunda etapa é um espírito enganoso e religioso, não tem toda a verdade, é só para enganar. Está na fronteira entre uma terra e outra. Né? Sabe o que é primeira e segunda etapa? É fronteira, irmão.
É Laodiceia. Está entre Laodiceia e a terra prometida do corpo palavra do Filho do Homem. O que você está fazendo desse lado que não atravessou ainda? Só para causar náuseas em Deus? Porque que Deus é este que dá uma comissão para um profeta e não completa a terceira etapa do ministério que ele deu para o William Branham? Foi o que nós aprendemos aqui 25, 30 anos. Não existe terceira etapa, o sétimo selo não foi aberto. Irmão, quando você diz que o sétimo selo não foi aberto, você está dizendo, o irmão Branham não teve a terceira etapa do seu ministério. E que Deus é este que dá uma comissão para um homem e não termina a obra deste homem? Que Deus é este que tem que trazer uma ressurreição isolada para um profeta por causa da fé de alguns crentes mornos, incompletos, que creem que o irmão Branham vai ressuscitar para trazer algo que ele não trouxe. Vocês não creem em William Branham. A própria família do irmão Branham não crê em William Branham. Se eles crescem, eles estariam dentro da promessa. A promessa da vinda do Filho do Homem, da manifestação de Deus em carne, em forma física, com um novo nome. Então veja, está entre uma terra e outra. Este é o pior espírito, diz o irmão Branham. É o pior. A pior situação que a pessoa pode estar é algo que parece ser. A pessoa está em cima do muro. É um hipócrita religioso. Esse é o tipo de pessoa que causa náuseas em Deus. Situação da pessoa, a pessoa não sabe o que ela é, não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio. Um hipócrita religioso, morno. E este é o tipo de pessoas que causa náuseas em Deus. E Deus está para vomitar estas pessoas. Tá certo? É como o corvo, né? O urubu, né? Quando você olha para o urubu, o que o urubu faz? O profeta comparou o crente morno com um urubu. O urubu, ele sobe em cima de um corpo morto lá fora, come toda a partícula daquela carniça, sai de cima daquele corpo inchado, apodrecido. É o tipo do crente que está no mundo, comendo tudo que não presta, numa rede social de internet, porque agora você não precisa ir lá no mundo para comer carniça, não. A carniça está na sua mão. Jovens, homens, mulheres, velhos, têm a carniça do mundo na palma da mão, num celular, numa maldita internet. Que se você não tiver o Espírito Santo para saber usar isso aí, a sua alma está em direção ao inferno. Então, o urubu se alimenta de toda a carniça do mundo ali. É o tipo do crente morno. Está na igreja, está no mundo. Ele senta lá naquele corpo, assiste tudo que não presta, vê em redes sociais tudo que não agrada a Deus, come toda a carniça do mundo, chega no dia do culto, ele dá só uma limpada na boca, assim, ó. Agora eu vou comer semente na igreja. Agora eu vou ouvir a palavra. O urubu faz isso. Ele come carniça e senta no arrozal, num campo de trigo, e come também. Esse é o tipo do crente. A consciência dele não dói. É porque antes a pessoa tinha que ir para o mundo, beber, farriar, né? Agora não precisa. Está tudo na palma da mão. Ele faz tudo na palma da mão. O homem, a mulher, os jovens, pessoas que não têm compromisso com Deus, que são mornos, estão causando náuseas em Deus. E eu quero dizer isso. Deus vai te vomitar a qualquer momento da boca dele. Porque é difícil a pessoa sentir ânsia, náusea e não vomitar. E aí a era de Laodiceia está mostrando um Deus com náuseas. De homens e mulheres que sentam no banco da igreja, que ouvem a palavra de Deus parecendo santos, mas são verdadeiros urubus, que não têm compromisso com a palavra de Deus, que perderam o primeiro amor, porque é isso que causa uma mornidão no homem e na mulher, é quando ele perde o primeiro amor pela palavra. Isso acontece no casamento também, porque o casamento do homem e da mulher é um tipo do relacionamento do cristão com Deus. Então presta atenção nisso aqui. Antes que você seja vomitado da boca de Deus, ele come o urubu, come toda a carniça, e também se alimenta das coisas
puras, né, da semente. Então, o tipo do crente morno, no sábado e no domingo, come semente da palavra de Deus na igreja. Durante a semana, ele está sobre uma carcaça morta do mundo, comendo tudo que não presta, vendo tudo que não presta na internet, ouvindo tudo que não presta, companheirismo com todo tipo de urubu incrédulo, comendo das coisas puras na igreja e no fim de semana, coisas do mundo. No meio da igreja, no fim de semana, ele come a semente da palavra de Deus. Na sexta-feira ele se prepara, ele limpa a boca dele. Agora eu vou para a igreja, louvar o Senhor, vou ouvir a palavra. Urubu. É um corvo, né? É um urubu, um morno, um crente morno. Ele está na fronteira, ele está entre os dois lados. Ele é um cinzento, né? Ele não é um nem outro, não é preto nem branco. Ele é um cinzento. Então, em um desses domingos, você comerá a sua última refeição, urubu. Deus vai te vomitar da sua boca. Porque oxalá se você foras frio. Oxalá você foras frio. Melhor que foras quente, mas não é frio e nem quente. É um morno, é um crente religioso que nunca teve compromisso com Deus. Você vai ser vomitado da boca de Deus num desses dias. Então, eu estou tentando salvar você de ser vomitado por Deus. Pare de dar ânsias em Deus. Para de causar náuseas em Deus. Jovens, mulheres, crianças, que não têm compromisso com a palavra de Deus. Está lá nas alturas, comendo das coisas das águias, né? Um cristão dizendo que crê na palavra, crê no profeta, crê na mensagem de João. Aí desce e vai em cima de uma carcaça morta, ouve piadas sujas na internet, se alimenta de tudo quanto é tipo de vídeo da internet, redes sociais imundas. Irmão, rede social é uma carniça, é um corpo em decomposição. Só se alimenta daquilo ali quem é urubu. Um crente morno faz estas coisas, por isso um crente morno é comparado a um urubu. Logo depois ele desce num monte de estrume das coisas do mundo, atola a sua cabeça ali, num maldito celular, numa rede social, em jogos de internet. Não tira a cabeça de um maldito jogo. É o mês inteiro num maldito jogo. Eu quero dizer para você, Deus vai te vomitar da boca dele. Você não tem lugar para Deus na sua vida? Tome cuidado. Melhor fora que nunca tivesse começado, do que começar e não chegar a lugar nenhum. Porque é isso que um crente morno faz. Ele não chega a lugar nenhum. Ele não avança para a terceira etapa. Ele não tem o batismo do Espírito Santo. É um crente religioso. Porque diz a Bíblia que esse tipo de pessoa é impossível para aqueles que foram iluminados, né? Eles foram iluminados com a primeira e segunda etapa. Irmão, quando eu falo primeira e segunda etapa, você pode pensar na etapa da graça, na etapa do Mombrana, porque é igualzinho. O Espírito Santo está na terceira etapa. Se você não avança para a terra da promessa, você é um crente fronteiriço, um crente morno, que causa náuseas em Deus. Por que não avança? Porque não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Porque diz a Bíblia isso. Então se torna participante do Espírito Santo e depois eles caem. A Bíblia diz que é impossível para crentes mornos serem renovados para o arrependimento. Eles vieram até metade do caminho. Não deram conta de subir na dimensão do rapto, que é a palavra do dia. Então começaram no Espírito e terminaram na carne. Morreram no deserto, no meio do caminho. Creram e estiveram na boca de Deus por um espaço de tempo. Mas não desceram para o coração de Deus. Né? Ficaram no meio do caminho, causando ânsia em Deus. É um alimento quando você come, se ele para, o que você faz? Se ele não descer para o estômago e ficar no meio da goela, o que você tem que fazer? Ele tem que descer ou sair para fora. Causa náuseas. É isto o que alguns crentes dentro da igreja
causa em Deus. Eles não vão para um lado e nem para o outro. Eles estacionaram. Vivem, se alimentam das coisas do mundo, come tudo que não presta numa maldita internet e depois vem comer a semente da palavra de Deus na igreja. Como se nada tivesse acontecido. Vomitar-te-ei da minha boca, diz Deus. Você é um morno e nada lhe servirá ser santificado sem o batismo do Espírito Santo. Você é um morno religioso. Você começa com a primeira etapa, justificação. Segunda etapa, você está na metade do caminho. Tá certo, meu irmão? E o número 2 é o número do meio. 1, 2, 3. O número 2 é o número do meio. É o número da indecisão, da mornidão, da obra incompleta. Você vai passar pela primeira e segunda etapa, mas não permaneça ali. Ali não é o teu lugar se você é um filho de Deus. A vida morna não é para um filho de Deus. O filho de Deus nunca vai ser vomitado por Deus, porque ele tomou parte com Deus daquilo. Ele crê na palavra, ele tomou posição por aquilo. Então, primeira e segunda etapa é metade do caminho. Justificação, você começa bem com a palavra de Deus. Segunda etapa, você vai para a boca de Deus. A terceira etapa, você desce para o coração de Deus. Amém? É isto o que nós precisamos ver aqui. Você que vive uma vida morna, inconstante, sem seriedade para com Deus, sem compromisso, a sua vida espiritual não avança, sua experiência com Deus não progride, porque, irmãos, a plenitude da vida cristã está na terceira etapa, no batismo com o Espírito Santo, no sétimo selo aberto. É ali onde você está em sua plenitude da vida cristã. Se você não chega ali, você parou no meio do caminho. Você será vomitado da boca de Deus. Porque só permanece na boca de Deus a palavra. Então você começou bem no primeiro amor, amando a palavra. Você deixou as coisas do mundo. Você foi batizado no nome do Senhor Jesus. As mulheres deixaram o cabelo crescer. Deixaram os cosméticos, os homens também deixaram os bares, deixaram a desonestidade, deixaram de cobiçar as mulheres. E agora você volta para isso, irmãos? Isso aí causa náuseas em Deus. Você nunca chegou à terra da promessa, você nunca foi batizado com o Espírito Santo, por isso você está voltando ao vômito. Porque é isso que o profeta ensina. Como um porco volta ao seu espojadouro. Muitos crentes mornos fazem isto. Saíram do mundo e depois voltaram para as coisas do mundo. Vomitaram as coisas do mundo e agora volta a comer aquilo. É um crente morno. Então, irmãos, tome cuidado. Deus vomitará você da boca dele. Comece a levar a sério a palavra de Deus. Tá certo? Eu quero dizer mais. Talvez esta vida derrotada de tristeza, de amargura sua, se explique pela mornidão da sua vida. A pessoa não avança, a pessoa não prospera em Deus, ela quer vitória, ela quer de tudo de Deus, mas ela não dá nada para Deus. Ela não dá uma vida fervorosa para Deus e quer tudo de Deus. Ela dá uma vida morna para Deus, uma vida sem compromisso, sem atitude espiritual. E ela quer tudo de Deus. Não, Deus vai vomitar você da boca dele. A sua mornidão, o seu relaxamento, sua falta de amor para a palavra, explica a sua vida derrotada. Sua vida sem alegria, sem gozo. A sua mornidão, o seu relaxamento, sua falta de compromisso com Deus, a sua infidelidade para com Deus, tá certo? Porque isto causa náusea em Deus. Por isso, isto o que é Laodiceia? Laodiceia é um povo infiel, que mistura as duas coisas, o mundo e a palavra de Deus. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você serve a Deus ou você vai para o mundo. Porque do contrário, Deus vai vomitar você da boca dele. É a sua vida que mostra isso. Não adianta você falar que crê na terceira etapa, crê na mensagem de João. A sua vida mostra a vida de um crente morno.
Seu amor pelas coisas do mundo está mostrando isso. E Deus quer o quê? Um crente separado para Ele, um crente que crê, um crente que tenha fervor de amá-lo, de servi-lo, de honrá-lo. Então talvez a sua vida de derrota, sem sucesso espiritual, sua tristeza, sua vida sem alegria, derrotada, sem prosperidade espiritual, talvez a sua mornidão, o seu relaxamento, a sua vida descompromissada explique isto aí. Mas como diz o profeta, deixa eu te dar um choque de realidade, né? Se é que ainda você está vivo para Deus. Porque a Bíblia diz que tem nome de que vives, mas está morto. Tá certo? Tem nome de que vives. Eu estou vivo. Mas para Deus você está morto. Com essa vida de mornidão. Então deixa eu te dar um choque de realidade. Se você ainda está vivo, quem sabe você ainda desperta, né? Desperta. Quem sabe ainda Deus não te vomitou da boca dele. Vieram, saíram do Egito, saíram do mundo, deixaram umas coisas do mundo sujas e não chegaram a lugar nenhum. Agora volta para as coisas do mundo. Aquilo que não fazia, volta a fazer. Assim é o homem e a mulher. Volta a fazer as mesmas coisas, comer a carniça do mundo. Então, irmãos, desperte enquanto é tempo. Desperte enquanto é tempo, porque uma hora Deus vai falar conosco pela última vez. Então, deixa eu te dar um choque de realidade. Quem sabe você volta da morte. E talvez você esteja na sua última parada cardíaca. Tem pessoas que têm parada cardíaca e conseguem voltar, não é todos. Quem sabe eu estou falando com alguém, um irmão, uma irmã, uma senhora, um homem, um casal, um jovem que está na sua última parada cardíaca. Desperta, tu que dormes. Para Deus não te vomitar da boca dele, porque Deus não engole crente morno. Então, existe uma chance da pessoa voltar, né? Ela recebe aquele choque elétrico, eu não sei como é que chama aquele aparelho, né? Que a pessoa dá um choque na pessoa, né? E a pessoa, de repente, o coração volta a bater. Quem sabe o seu coração volta a bater para Deus nesta noite, com um choque de realidade, sua vida derrotada, sua vida sem sucesso, sua vida desanimada, sua vida não progride, devido à sua vida morna, sem compromisso com Deus. Avance, meu irmão, para a terra da promessa. Seja um crente sério, fervoroso, fiel, tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com as coisas de Deus. Ame a palavra mesmo. Se separe do mundo. Largue esta rede maligna social da internet. Largue estes jogos malignos da internet. Ame a palavra. Se separe do mundo, da incredulidade. Largue estes companheiros incrédulos, vizinhas incrédulas, que só fala mentira, que só fala de novela suja. Largue esses amigos incrédulos, isso desagrada a Deus. O profeta prega sobre isso. Não sei se a gente vai conseguir chegar nisso. Mas, irmãos, isso aqui você tem que trazer para a sua vida com Deus. Uma vida de mornidão, de um cristão que não toma posse da promessa, causa náuseas em Deus. É como um marido que não ama sua esposa, a esposa que não ama o marido. Porque a união depende de cuidado. Quando você casa com Cristo, você tem que cuidar das coisas de Deus. Você largou do mundo, o seu marido morreu, você veio para Deus, se casou com Deus, você foi batizado, você está na igreja. Então, cuide das coisas de Deus. Mostra que você ama a Deus, cuidando, sendo fiel à palavra, largando do mundo, porque o amor do mundo, diz a Bíblia, é inimizade contra Deus. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. E sabe o que é o amor de Deus para a nossa vida? É o batismo do Espírito Santo. Se você ama o mundo, você não tem o batismo do Espírito Santo. Você não está na dimensão do rapto. Você se encontra em Laodiceia. Você é um morno causando ânsia em Deus. Porque o casal é tipo de Cristo também. O marido tem que amar sua esposa, cuidar da sua esposa, respeitar sua esposa, manter o primeiro amor com ela. Um verdadeiro amor. A esposa também.
A esposa deve reverenciar o marido, cuidar do marido, servir o marido. Não pode se esfriar este amor, se tornar um casal morno. Uma hora o marido vomita a esposa, uma hora a esposa vomita o marido. Um marido que não ama a esposa causa náusea nela. Uma esposa que não obedece o marido causa náusea nele. Porque os casamentos estão sendo desfeitos? Porque um está causando ânsia no outro, um não suporta mais o outro, um não engole mais o outro. Alguma coisa aconteceu, um casamento morno causa isto. A vida de um crente na igreja morna causa náusea em Deus. E uma hora dessas, o marido vomita a esposa, separa da esposa. Uma hora dessas, a esposa vomita o marido, separa do marido. Por quê? Não houve a permanência do primeiro amor, foram deixando, as coisas foram levando de qualquer jeito. Você sabe que a coisa começa a tornar-se comum. Você ouve a palavra de Deus, aquilo vai se tornando comum. Daqui a pouco você está se lambuzando com as coisas do mundo. O seu primeiro amor se foi. Você já não ama mais a palavra como costumava amar. A mulher, o marido é a mesma coisa. O marido se tornou comum para a mulher. O marido não é especial mais para a mulher. A palavra não é mais especial para o crente. A terceira etapa se tornou comum para muitos. Esta revelação do sétimo selo, do novo nome, tem se tornado comum para muitos. Não se cuida mais das coisas de Deus. Não se crê como deveria. Não se separa do mundo como deveria. Então o marido deixa de cuidar, de respeitar a esposa. Começa a desvalorizar a esposa, desrespeitar a esposa. A esposa também não respeita o marido, já não tem mais aquele homem como um homem especial para ela, se tornou um casal morno. Uma hora um vomita o outro, e uma hora Deus vomita esta igreja. É isso que ele diz para Laodiceia, porque Laodiceia, ela é representada por um povo morno. Laodiceia é o nome de uma era que tem um povo que causa ânsia em Deus. E se você cuida de Deus, das coisas de Deus, permanece o amor verdadeiro. Não seja frio, seja um crente quente, fervoroso, amante da palavra. Não deixe essa terceira etapa se tornar comum. Não deixe o seu marido se tornar comum. Não deixe a sua esposa se tornar comum. Faça da sua esposa uma mulher especial. Faça do seu marido um homem especial. Faça da palavra de Deus uma coisa especial para a tua vida. Mornidão não serve, irmãos, para Deus. Aquilo é um tipo de Cristo. Deus, mensagem da segunda vinda de Cristo. Aquilo é um tipo de Cristo. Deus não tirou a igreja de Cristo de uma doutrina, Ele a tomou do coração de Cristo, o Espírito por dentro, através do sangue. Meu irmão, minha irmã, não importa o quão religioso você seja, se você não está coberto pelo sangue, você está perdido. Isto é vital. Você está perdido sem o sangue. E o sangue, meu irmão, não está na primeira e segunda etapa, seja na graça para salvar o homem, ou seja na terceira etapa do profeta. O sangue está no sétimo selo. A perfeita expiação para as nossas vidas é o sétimo selo, é a terceira etapa. Tá certo? Não existe expiação na primeira e segunda etapa. O batismo do Espírito Santo é uma prova de que sua vida foi expiada pelo sangue. Segunda etapa, você está em processo de ser expiado. Porque o que mostra que você tem o sangue a seu favor é o batismo do Espírito Santo. Tá certo? O que mostra que você foi expiado é o sétimo selo, a palavra feito carne. A verdadeira expiação é quando o sétimo selo veio para terminar a nossa redenção, irmão. Nós fomos expiados pelo sétimo selo. A palavra feito carne, diz o Mombrana, festa das trombetas, a perfeita expiação, o sangue, o batismo do Espírito Santo está na terceira etapa, na abertura do sétimo selo. Então, não seja morno. Olha, quando Deus vê aquela esposa de Adão, então ela era uma companheira. Era alguma coisa que fazia parte dele, para ele amar.
Agora escute bem, um homem ou uma mulher nunca poderão ir ao céu, a não ser que eles nasçam de novo, da palavra do dia, do 7º selo, e recebam o batismo do Espírito Santo. Porque este novo nascimento da palavra tem que ser vivificado pelo Espírito que entra neste novo nascimento. Eu não digo porque você atende à igreja regularmente e usa um botão para a sua fidelidade. Estas coisas são boas, porém não é isto. Tem que haver uma união, uma conexão absoluta entre você e Cristo, entre o marido e a mulher. Você tem que se tornar um, não é isso? Os dois serão uma só carne, né? Você é você é um com a sua esposa, quer seja fazendeiro, mecânico, pregador, o que quer que você seja. Você pode imaginar voltando-se para casa à noite, cansado, fadigado, exausto. Você deseja chegar em casa e finalmente você chega. Você abre a porta e encontra a sua pequena e dócil esposa de pé. Agora, pense no seu casamento, você que é casado. Você que é solteiro, pense no seu relacionamento com Deus. Porque isto aqui faz parte. Ela está tão bonita e limpa, ela te cumprimenta, vem até você e te beija na face e lhe fala bem. Você está cansado? Ela se assenta numa cadeira e depois se assenta em seu colo, põe seus braços em volta de você e dá um tapinha de leve. É o crente vindo para a igreja. Tá certo? E aí então, parece que você não está mais cansado nem um pouquinho, aí algo te anima. Aquilo é algo que Deus te deu para este fim. Porém, preste atenção, se aqueles lábios têm beijado a outro homem aquele dia, você que vem no culto, final de semana, vem assistir os cultos, aí que você, na internet, vem para namorar com Deus, você vem para amar as coisas de Deus, você vem para se apaixonar com Deus. Mas olha aqui, mas se esses lábios têm beijado outro homem, ou num outro dia, e você está ciente daquilo, se seus braços abraçaram outro homem, ela então é absolutamente uma abominação para você, enquanto ela se assenta em seu colo. É o que muitos crentes é para Deus, enquanto se assenta na igreja, na frente da internet para assistir um culto. Uma abominação para Deus. Você se lambuzou com o mundo, com as coisas do mundo, numa rede social, porque a internet hoje é a porta do inferno. Aí vem na igreja e se assenta. Isso aí é uma abominação para Deus. Como uma mulher que faz isso e depois se senta no colo do marido. Aquele beijo queima como o beijo de Judas. Aquele amém é como o amém de Judas. Aquele glória a Deus que você dá é como glória a Deus de Judas. Você preferiria que aqueles braços não estivessem em volta de você. Deus preferiria que você fosse um crente frio lá no mundo. Que Ele pudesse tratar com você e você se tornar um crente verdadeiro, fervoroso. Mas você é um morno. Pode ser que ela esteja toda arrumada, embelezada, seus cabelos encoracolados, seus olhos castanhos, suas faces rosadas, sua saia bem arrumada. Pode ser que ela seja tão bonita, porém se aquele respeito genuíno de Deus, amor e confiança não existe, então seria melhor que você ficasse fora do seu colo, fora do colo de Deus. Você não quer nada com ela, Deus não quer nada com um crente assim. Ele é um detrimento para você, não importa o quanto ela arrume o seu cabelo, tão linda, ela está errada até que ela possa provar sua verdadeira e genuína ser uma verdadeira, genuína esposa, amando a mais ninguém senão a você, beijando nenhum outros lábios a não ser os seus, e não permitindo outros braços segurá-los, exceto os seus. É assim que Deus quer um crente na igreja, limpo das coisas do mundo, separado para Deus, para que o seu louvor, o seu amém, chega em cheiro suave para Deus. Irmãos, que sentimento de consolação. Isto é, o esposo e a esposa, representado em tipo da igreja. Quando você vai à igreja,
Preste atenção, por ser que ela tem os melhores bancos, torres mais altas, o melhor órgão, a melhor música na cidade, pode ser que você se vista bonito para vir para a igreja, as irmãs se arrumem, pode ser que você cante como um canário americano, um canário brasileiro, mas contudo, se você está tentando flertar com o mundo, agora, quando eu falar mundo, irmãos, você pense numa internet. Porque todo o mundo foi para dentro de uma internet. Você não precisa sair lá fora para entrar no mundo. Basta você abrir o seu celular hoje. Você está no meio do mundo. Olha, então, aquele beijo que desce na face de Cristo é um beijo de Judas. Ele não quer ter nada a ver com você. Ele olha na sua aliança de noivado e descobre um dracma faltando. Ele descobre que o amor já se foi. Ele descobre que a lealdade se foi. Nós temos cometido fornicação com o mundo. Veja, você vai a todo tipo de coisa mundana, assiste televisões mundanas, internet mundana. Você está cometendo adultério, sendo infiel a Cristo. E ainda tendo coragem de chamar ele de seu esposo. Meu esposo é a palavra revelada. Beijo de Judas Iscariotes. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui, porque senão não vai dar tempo. Olha. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não tomou posição por aquilo que é verdade. Deixa eu ler esse parágrafo para você. Você que ainda está fronteiriço no meio do caminho, você que não atingiu ainda a terceira etapa da sua vida cristã, você ainda que está em Laodiceia, com a mente na palavra e o corpo e o coração nas coisas do mundo, você é um laodiceiano. Você afirma estar na terceira etapa, mas é um laodiceiano. Olha, tempo de separação, essa crença fronteiriça. Irmão, sabe o que é a crença fronteiriça? Primeira e segunda etapa. É uma crença fronteiriça. É uma crença morna. Causa náuseas, ânsias em Deus. Este meio caminho, esta mornidão de uma vida descompromissada com Deus. Você sabia que a Bíblia diz que este dia chegaria? Nós estamos vivendo nele. Eu creio que Laodiceia já acabou para mim. Será que acabou mesmo? A era da igreja de Laodiceia, ele disse: tu serás morno e deixará Deus enjoado. Ele disse que eu os vomitaria da sua boca. Os laodiceanos teriam apenas religião o suficiente para deixar Deus enfermo. Sabe, a única coisa que a Laodiceia faz com Deus é deixar Deus enfermo, enjoado, com náuseas. Olha, nós ainda desejamos as coisas do mundo, diz. Seria melhor você não fazer isto. Irmão, se eu quisera fazer isto, eu faria. Mas eu sei que esta noite há uma boa e velha maneira do batismo com o Espírito Santo. A terceira etapa. Existe um batismo escaldante na terceira etapa, meu irmão. E você tem que atravessar para esta terra. Deixe de ser um crente morno, fronteiriço. Avance em Deus. Progrida em Deus. Tenha sucesso com Deus. Largue a sua vida morna de amor pelas coisas do mundo. Ou você é um crente, ou você é um incrédulo. Sabe o que o Billy Paul falou? O profeta disse para Billy Paul: nunca fique no meio. Nunca fique na fronteira, nunca fique em cima do muro. Ele falou assim: olha, se um dia você for um vagabundo, Billy Paul, não trabalhe nem um dia. Seja um vagabundo de verdade. Porque Deus não se agrada de crente morno, com um pé nas coisas do mundo e um pé dentro da igreja, comendo coisas imundas, sujas do diabo, e depois vem se alimentar da terceira etapa. Ou você é um crente verdadeiro da terceira etapa, ou você larga de mão, vai para o mundo. Quantos crentes já não foi vomitado da boca de Deus? Que você não vê mais ele na igreja. Mornidão causa ânsia de vômito em Deus. Olha aqui para nós encerrar esse parágrafo, porque
O tempo já foi todo. Olha, que fará você um batismo escaldante do Espírito Santo, que fará você amar tanto a Deus, que você não se interessará mais nada nas coisas do mundo. É uma alegria inexplicável. É por isso, irmãos, que as pessoas, elas não atingem, olha isso aqui, elas não atingem a plenitude do gozo da vida cristã. Está na terceira etapa, está no batismo do Espírito Santo. Elas não conseguem entrar na terra da promessa. Elas acham que o mundo é melhor. Um crente, um homem, uma mulher, que não tem prazer nas coisas de Deus e precisa lambiscar nas coisas do mundo, é um morno para Deus. Ele não atingiu a promessa. É uma alegria inexplicável e cheia de glória, como os velhos santos de Deus costumavam assentar-se ao redor e cantar o hino da redenção, cantar sobre o sangue e o poder de Deus. E hoje isto está praticamente tão frio quanto 0 grau. Já não se tem velhas canções como costumava cantar, já se não vê suas faces brilhando mais e cantando, batendo palmas, nem levantando suas mãos a Deus, nem o louvando e nem orando. Acabou-se o prostrar-se diante de Deus e outras coisas, porque não se consegue assentar na igreja por 30 minutos sem ficar murmurando e rosnando. Verdade? Esta é a verdade. Crentes fronteiriços, mornos, laudicenses, que coisa! Isto deveria lhes dar vergonha. Que dia estamos vivendo, como nos dias de Joás, crentes fronteiriços pela metade, mornos, inestáveis, duvidosos, ventos flutuantes, nuvens sem chuva, flutuantes, nunca aprende algo, incapazes de vir ao conhecimento da verdade. Não seja flutuante sobre as coisas do mundo, pousando sobre as carniças do mundo. Não se preocupe com o que vem na televisão, na internet. Alguns de vocês hoje permanecem em casa a semana inteira, de frente para uma televisão, agora é de frente para a internet. Antes você tinha que ir para casa para assistir televisão, né? Agora não precisa. A televisão está no seu bolso o dia inteiro, a noite inteira. Antes você ia para a cama, se você quisesse assistir televisão, você tinha que levantar. Não, agora está na sua mão. A carniça do mundo está na mão. Você sabe o que é a verdade? Olhe, você sabe que esta é a porta aberta para o inferno, porque isto nada mais é do que um montão de prostituição e coisa vulgar. Irmão, vamos parar por aqui, né? Mas não seja morno na sua vida. Tenha uma vida de vitória na presença de Deus. Mostre que você ama a Ele. Mostre que você ama esta palavra. Não deixe Deus vomitar você da sua boca. Talvez seja a última mensagem que você esteja ouvindo. Se você não tomar posição, Deus vai te vomitar da sua boca. Deixe de ser um crente morno. Deixe de ser um crente laudicense, de Laodiceia. Avance para a terceira etapa. Avance para o batismo do Espírito Santo. Avance, meu irmão. Progrida uma vida espiritual com Deus, de responsabilidade. A mesma coisa é o casal. Avance para uma união perfeita com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mulher. Ame-a, ame-o, sirva, respeite ela. Seja um casal que representa Cristo e a igreja. Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de estar na tua casa e de ouvir a sua palavra. Queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor significa para nós. Ajuda nós, Senhor, a termos uma fé fervorosa e verdadeira, Pai, que agrade ao Senhor. Que nunca, Senhor, o Senhor venha sentir náuseas de nós, Pai. Ajuda, Pai, a sermos crentes responsáveis, homens e mulheres responsáveis, Pai, que ama a tua palavra com fervor, que realmente coloca o Senhor em primeiro lugar, Pai. O Senhor deve estar em primeiro lugar. O Senhor ama, Pai, estar no primeiro lugar da nossa vida. Dá graça para mim e para os meus irmãos, Pai, viver uma vida pia, consagrada, dedicada, mostrando que nós estamos na terra da promessa do Espírito Santo, mostrando que nós estamos
com o nosso coração, corpo e alma dentro da terceira etapa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.